Vamos falar agora, vamos pro link diretamente de Brasília. Então está uma informação com ele. O cara. José Maria Trindade. Quem quer fazer pergunta? O Marinho que tá bravo? Tá, bravíssimo. Tá bravo lá com como é que chama o cidadão? Na verdade tá do seu lado, Emílio, as coisas fluem muito melhor, sem problema. Como é que chama o cara lá? Eustáquio. Nem merece o Ibope que tá recebendo. O Marinho tá muito bravo com o Eustáquio. A gente já sabe por quê. Muito bravo com a jaqueta do Palmeiras. Muito lá, bem, Marinho. pode fazer a pergunta. Zé Maria Trindade, esse grande jornalista com J maiúsculo. Isso aí, grande, isso é um jornalista raiz. Deixa eu te perguntar, Grande Zé. Emílio, pessoal aí, um abraço. Oba. Prazer em revê-lo sempre, meu querido. O Mano Brau aí, o cara é gente boa demais, o Brau. É nós mesmo. Aquele estilo de cunhado ideal, né? Exato. Cunhado do ano. É igual o Caio Ribeiro. Não dá Cunhado problema, ideal. não briga no final da festa, né? Fica bêbado. É isso Pede aí. dinheiro emprestado. Muito bem. Eu preciso pedir aqui, ó. Deixa eu só pedir aqui pra técnica mandar o retorno aqui do Zé, que não tá chegando aqui pra gente. A gente não tá ouvindo aqui, só tá ouvindo na. O retorno tá vindo dali. Mas da TV tá... Se possível, puder mandar aqui pra gente o retorno. Pode fazer a pergunta pro Zé. Maravilha. Não, eu queria saber então, Zé, sua análise aí da repercussão dessa nova prisão desse jornalista, entre muitas aspas, e eventualmente qual a repercussão disso pro andamento do inquérito contra os atos democráticos e as ações sendo impetradas pelo STF para tentar conter isso. Em que pé anda isso? Pois é, o Oswaldo desobedeceu uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, né, tinha determinado a prisão domiciliar em vez da prisão mesmo, e ele desobedeceu, viajou e tal, daí o recolhimento e a prisão dele volta para o regime fechado. A história é a seguinte: esse inquérito do Supremo é uma coisa, um negócio esquisito, onde o Supremo Tribunal Federal investiga, preside o inquérito e depois pode até julgar e vai talvez denunciar. Ninguém entende exatamente o que vai acontecer com esse inquérito esquisito. Só que durante as investigações, os policiais federais encontraram situações sérias. Houve ameaças a ministros, familiares de ministros e até bomba atirada em jardim de casa de ministro. Mas acontece o seguinte, que nesta investigação também existem alguns perseguidos e de forma inexplicável. O caso desse jornalista Oswaldo e também de parlamentares, né? E eles nem sabem exatamente do que estão sendo investigados. Aí virou tudo um mesmo processo e todo um problemão danado que está nas mãos do Supremo Tribunal Federal. E aí o Oswaldo foi para São Paulo, né, fazer um trabalho aí com o Celso Russomano e acabou desobedecendo a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Daí essa prisão. Desobedecer uma ordem do Supremo não é muito saudável, não, viu? Não é uma coisa boa, não. Então, é essa situação, quer dizer, um inquérito esquisito, mas ele desobedeceu uma ordem do Supremo Tribunal Federal. E o cumpra-se sempre vem lá no final, cumpra-se. Isso a gente tem que cumprir. Isso sim que é jornalismo. Vem uma dessas. O que eu quero perguntar pro Zé é o seguinte, Zé, tudo bem? Você tem... As reformas estavam paradas, né? Você tem a reforma administrativa, reforma tributária paradas por conta das eleições municipais. Também tem aquele negócio do orçamento, tem o projeto de renda cidadã, que precisa ver de onde vem o dinheiro. Ontem o Mourão, salvo engano, falou que não vai ter avanço até fevereiro. E aí? O que você acha, Zé? Dá para confiar no Mourão? Você acha que tem chance de votar esse ano? Não, eu acho que não. Olha, Sam, a situação é a seguinte: o presidente da Câmara está reclamando pelos cantos aqui de que o governo não está colaborando e não está colocando quórum e nem debatendo as reformas. É verdade, porque a reforma que quer o presidente da Câmara não interessa à equipe econômica e ao governo, né? O Congresso vai funcionar normalmente até o dia 17 de dezembro. Depois entra em recesso e só volta para as eleições das mesas diretoras da Câmara e Senado em fevereiro. E aí reinício dos trabalhos, né? Em fevereiro. E a reforma tributária, que é a que está na ponta, tem muita divergência interna lá entre os parlamentares. São 2 projetos, um da Câmara, outro do Senado. Há esse debate aí sobre o imposto sobre pagamentos, né? Que é a CPMF renovada.
que é um assunto polêmico, e já me disseram ali de que não há como aprovar uma reforma tributária inteira. É preciso dividir entre impostos federais, estaduais e municipais, é o tal fatiamento. A reforma administrativa é essa que não vai mesmo, porque nem existe ainda nenhum consenso de votação e um lobby poderoso do serviço público contra a reforma. O último comentário sobre isso aí veio do presidente da Câmara, né, dizendo que o governo passa agora a ter a ser muito importante nas suas decisões, né, porque se ele apertar, cortar gastos públicos, aí ele pode financiar o programa social do governo. Se ele não fizer isso, ele vai entrar em dificuldade econômica e aí no futuro isso será cobrado na tentativa de reeleição lá em 2022. Olha, ontem o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que vai lançar um novo programa aí, vai turbinar o Bolsa Família. Não será aquele programa Renda Brasil, mas um Bolsa Família ficando ali em 190, 200 reais por mês, né? Joseph Maria, tudo bem? Boa tarde, Zuckerman aqui. Anteriormente você falou do Russomano e o apoio do Bolsonaro acabou não tendo muita força. No segundo turno agora, tá pro Bolsonaro quem apoia? Boulos ou Covas? Porque ele tem divergência com os dois, a gente sabe também do Covas que tem o Dória por trás. Como é que tá em Brasília? Pois é, a ideia aqui, e todos os líderes, hoje eu conversei com o líder do governo, vice-líder do governo, e ele me dizendo o seguinte: o presidente não entrou no processo. É verdade, porque não houve racionalmente vamos dizer, uma estratégia do governo em apostar nas eleições municipais, né? Houve por parte do Centrão. Eles investiram, apostaram em vereadores e prefeitos, já plantando para 2022. O objetivo do Centrão é dominar o Congresso. Esse é o poder, porque a partir do domínio do Congresso se domina a presidência da República. Quem quer que seja o presidente da República terá que conversar com o Centrão. Então, eles investiram agora na eleição de vereadores, prefeitos, o PP foi muito bem, e a partir daí se faz deputados, né? Porque esses vereadores que estão sendo eleitos agora é que serão os cabos eleitorais dos deputados. Então, o presidente não entrou de forma ordenada, racional, até porque não tem um partido político. O presidente não tem um partido nacional para bancar este investimento em eleição municipal, como fez o Lula. São eleições diferentes. A prova disso é de que o então presidente Lula tentou eleger a Marta em São Paulo, não conseguiu. 2 anos depois, elegeu um poste a Dilma, né, a presidência da República. Então, uma tradição de que as eleições municipais independem do presidente da República. O que o presidente fez foi aquele jeitão Bolsonaro ali, de apoiar um amigo, e apoiou aí, no caso do Celso Russomano, o Crivella no Rio, o Bruno Engler lá em Belo Horizonte. O Bruno se deu muito bem, ele tinha 1%, foi o segundo mais votado de Belo Horizonte, quer dizer, um salto extraordinário com o apoio do presidente Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Crivella não teria ido para o segundo turno, não fosse o apoio do presidente Bolsonaro, e esse tropeço em São Paulo, apoiando o Celso Russomano, que estava na frente e que caiu, né? Mas política é assim mesmo. Esta é uma eleição onde os eleitores vão decidir sobre rua, transporte coletivo, essas coisas, né? Sim. Ô Zé, vereador. Ô Zé, deixa eu perguntar um negócio pra você. Você tava falando do Bolsonaro, né? Porque ele fez... Nem partido ele tem, né? Então ele trabalhou meio nessa aí, vamos lá, vai lá no programa lá. Igual o Faustão mostrando o livro. Aquele livrinho dele e tal. O Barba, ele já metia o cara como ministro, né? Ele colocava o Jaiminho como ministro para sair governador. O Mercadante, ele pegava o Mercadante como ministro para sair alguma coisa. Ele já preparava o cenário antes, né? O esquema antes. Isso me parece que quem só tá pensando mesmo é o Centrão, né? Porque eles que saíram. Porque a gente fica ligado, não, o Boulos foi bem e tal, não sei o quê, mas é quem vai bancar o jogo lá na frente. Quem manda mesmo é a Câmara, né? Você vê lá que o nhonho, se ele põe na gaveta, não sai nada, né? Exatamente. Você traçou o quadro perfeito. As eleições acabaram distribuindo melhor o poder, né? Os partidos maiores, o PSDB, o MDB, assusta, o MDB vem de longa data aí sendo esse partidão nacional, com a pulverização e com a
capilarização muito grande em todos os municípios, né? PMDB tem uma representação e também caiu o número de representantes. O PSDB também, e o PSDB ficava em grandes centros, está caindo. O PT já vem de uma tendência de queda, mas outros partidos também. Mas, em compensação, o PP hoje é um dos maiores partidos do país, com base em todos os municípios, quase igual o MDB, o PMDB, né? Então, o PP do Ciro Nogueira está preparadíssimo para as eleições do ano que vem, aliás, de 2022, né, do outro ano. O calendário aqui é meio diferente, 2022 já começou por aqui. Então, é por isso que todos já estão de olho lá no domínio do Congresso Nacional. Repito, esta é a grande preocupação, inclusive, do PT. Se não fizer deputados e senadores, principalmente deputados, vai passar dificuldades. Ô Zé, a gente estava falando aqui agora há pouco a respeito do voto impresso e eu queria retomar essa pergunta falando com você, que nem o Emílio acabou de falar, o Nhonho lá, quando ele quiser, ele abre ou põe para votação e ele falou que ele é a favor do voto impresso, mas ele falou que não é o momento de questionar isso. O presidente falou no final do ano passado, disse que tinha se alinhado com ele, o Rodrigo Maia disse que é a favor, mas não é o momento. Você acha que isso vai render alguma coisa? Vão abrir essa discussão ou você acha que isso aí já são águas passadas? Olha, interessante que estão falando aqui, esta é a conversa política de hoje, de que há em curso uma tentativa de descredenciar aí o Tribunal Superior Eleitoral e desmoralizar a urna eletrônica e o processo eleitoral brasileiro. E isso, segundo alguns avaliam, pode ser um caminho para dizer, olha, a eleição é fraudada, né? Então, houve uma tentativa de desmoralizar o TSE, com hackers que invadiram o sistema, mas não levaram nada. É um sistema de hackeamento muito conhecido, onde se diz, o nome técnico, eu não sei bem como é que é, mas é não serviço. São câmeras de segurança, lâmpadas inteligentes, celulares e tal, todo o sistema ligado à internet, dá um toque para esta central, e aí a demanda é tanta que o sistema cai. Foi o que aconteceu no TSE. Não houve invasão do conteúdo, mas o serviço ficou pesado e aí o e-título não funcionou, a justificativa para quem estava fora do domicílio eleitoral não funcionou, né? Ou seja, houve interferência no processo. Mas para desmoralizar e atrasou a divulgação, isso desmoralizou. A eleição ela é feita por 3 etapas, distintas e independentes. A votação propriamente dita é quando o eleitor vai na urna, preparada com os nomes e os possíveis candidatos. Depois da eleição, a própria urna faz uma impressão dos votos. Aí está a apuração. Então, é a segunda fase, a apuração. E, por último, a divulgação. O problema agora foi na divulgação, né? E são processos independentes, repito. Então, não há como acessar a urna eletrônica, nem os votos, porque são processos distintos e não ligados à internet e nem a periféricos. E a novidade desse ano é que a divulgação, que não tem nada a ver com votação e não tem nada a ver com a apuração, foi direto no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral. Antes era no TRE, agora é no TSE, foi centralizado. O TSE alugou por 26 milhões de reais, 26 milhões e 100 mil reais, um supercomputador. O termo supercomputador significa que é uma máquina que vale 1 milhão desses computadores que nós usamos no dia a dia, né? Ele faz várias operações paralelas ao mesmo tempo, tem uma rapidez muito grande e tal. E aí o supercomputador não funcionou, acabou atrasando. Mas o importante é que há essa tentativa de descredibilizar a eleição brasileira. E é por isso que vem essa história de voto impresso, né? Eu acho ridículo. Olha só, se a urna tem uma impressora do lado e imprime, joga lá e o voto vai para a urna, quer dizer, não faz sentido, quer dizer, não acreditar em nada eletrônico. Tudo hoje é eletrônico, dinheiro é eletrônico, e é preciso acreditar. O que eu cobro é que os partidos políticos que recebem 2 bilhões de reais, que eles invistam em fiscalização, que eles acompanhem o processo aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Isso é preciso, as pessoas precisam acreditar ou não no processo, não pode ficar nessa dúvida, né?
Fora as choradeiras aí. Eu mas tenho recebido gente entre 2 votos. Mas isso aí é para manter a base, né? Para manter o cara, para descredibilizar essa eleição, para o cara ficar com ele na próxima, para falar que foi roubado na outra e agora vai ganhar. Sim. Mas, ô Zé, eu queria fazer uma pergunta para você, não sei se você teve essa impressão. O brasileiro, ele tá pegando um jeito de votar, né? Melhor. E ele tá começando a entender um pouco mais de política, né? De como funciona. Nessa eleição, eu não vi muito aqueles candidatos tipo Tiririca ganharem. Não sei se eu tô errado, pelo menos em São Paulo, aqui onde a gente acompanhou, não tem mais aquele, sabe, o voto Tiririca, aquela coisa toda. Me parece que os caras estão mais ligados, entendendo como é que funciona o esquema, né? Quem é o cantor? É isso, muito bem, pela popularidade que ganharam aí os debates sobre política. O programa Pingos nos Is tem uma audiência muito boa, não é à toa, e quando se fala em política todo mundo presta atenção. Isso era impensável há anos atrás, há 10 anos, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Isso era impensável, se considerava uma coisa chata, de ETs que discutiam lá em Brasília sobre política. Agora esse assunto entrou no dia a dia, e isso tem educado as pessoas. Então as pessoas estão votando realmente contra quem detesta, porque criou mesmo esse antagonismo, né? E a favor de quem gosta. E é verdade, esses cacarecos, cacareco era o nome de um animal lá no zoológico do Rio de Janeiro, que foi eleito, foi o mais votado para vereador do Rio de Janeiro. Você votou no Macaco Tião, né? Você votou no Macaco Tião, que eu sei. Você escrevia. Nem no Kit Bengala e nem na Thumb. Kit Bengala. Boa, Zé. Posso fazer uma pergunta? Pois não. Não, eu queria saber da sua ótica, Zé, você que está em Brasília, porque o Bolsonaro sofreu muitas derrotas, né? Sofreu muitas derrotas, mas o Centrão foi o grande vencedor. Existe um equilíbrio disso? Como é que você vê aí o resultado em Brasília? É porque o voto desta vez, ele não levou em consideração a política nacional, foi a política municipal. E o Centrão, de uma forma muito inteligente, foi lá no município e convenceu os prefeitos, olha, eu vou te apoiar e tal aqui, e escolheu, evidentemente, os que tinham mais chance, e aí os deputados e tal, de uma forma orquestrada, dinheiro dos partidos políticos, esses prefeitos e esses vereadores foram ajudados pelo Partido Nacional, né? Houve um trabalho sistemático ali e tal. E o Centrão, inclusive, evitou as grandes cidades, né? Cidades com mais de 200 mil habitantes. Então, é isso que fez uma base eleitoral grande, e é muito importante, que sempre foi a estratégia do MDB. O MDB, desde Ulisses, sempre dominou os rincões, os municípios menores, e sempre se deu bem na política, né? É isso que aconteceu. Então, abandonou um pouco aí essa ideia do debate nacional para uma prefeitura. Se você for pensar direito, veja lá, é o interior de Minas, Medina lá, está disputando lá Vavá e Robinho, né? Eles não estão nem aí se o Vavá é Bolsonaro, de repente os dois são Bolsonaros. O que eles querem? É saber da política local, a convivência ali no dia a dia, e também a rua, se está asfaltada ou calçada, se está tendo água na cidade. Então, esse é o debate. E, em nome desse debate, é que o Centrão foi lá e vamos dizer assim, chipou esses prefeitos e vereadores. Você acha que essas pautas da esquerda, essas pautas modernas aí da canhota, identitário, né? Nesquik. Porque a gente tinha o Lula, né, que era a turma lá do sindicato, trabalhador e tal, e agora tem a canhota com essa pauta de racismo, GLBT, essa coisa toda aí. Esquerda roda viva. Você acha que isso aí vai pegar no interiorzão mesmo? Lá onde os caras do Centrão foram? Ou você acha que fica só em capitais isso? Não, sempre pega, né? É um debate que está colocado da mulher negra, do negro, do homossexual, da transexual. Vários foram eleitos no país, né? Belo Horizonte, a vereadora mais votada foi uma transexual. E esse discurso pega, sim. Agora, é interessante que esse tipo de discurso, ele pega para eleger um ou, no máximo, 2 representantes do setor, né? Não para formar maioria, né? E é importante que todos os setores tenham representação nas câmaras, nas assembleias e aqui na Câmara Federal. Quando eu digo todos, eu falo gays, lésbicas,
donas de casa, jogador de futebol, né? Todo mundo tem que ser representado aqui. Mas você acha, bandido, ladrão. Mas você acha que essa pega numa eleição majoritária, por exemplo? Você acha que tem que porque o PT ele conseguia ter os dois, né? Ele tinha os intelectuais, mas tinha também a galera do povão. O povão, né? Tinha. O Olavo de Carvalho, ele explica muito bem essa história, dizendo o seguinte, que a presidência da República, ele não é poder, mas é o caminho de se fazer o poder. E ele defende que o poder seja estabelecido através de cargos públicos, de governador, presidente da República, indo para o lado exatamente do que você falou, de intelectuais, de artistas, né? Primeiro ocupando esse espaço para empoderar o presidente da República, quer dizer, é um raciocínio inverso. E é verdade que através da fala de intelectuais acaba formando a grande massa política nacional. E esse é o caminho, mas nunca é que o PT lida com várias minorias, né? Os partidos de esquerda, várias minorias, não só temática de gênero, mas também de classe, né? E joga uns contra outros, é a estratégia, e por isso soma tudo, intelectuais e as minorias que formam a maioria. Você vê nos Estados Unidos, por exemplo, a primeira minoria dos Estados Unidos não é mais negro, é de latinos. É isso. Né? Uhum. Isso forma uma força muito grande. E aqui no Brasil ainda não tem essa primeira minoria, porque ainda não está exatamente definido. Qual é a primeira minoria do Brasil? Ninguém sabe. Então ainda é um debate, né? Ser negros, algumas pessoas acham que não deve ter essa luta por aqui, né? Luta de raça, e aí fica meio vago, né? Agora que está começando esse debate de mulheres, que aumentou muito a representação, mas está longe do que deveria ser, né? E o voto vai partir para aí, mas em setores, nunca para formar maioria. Que é o PSOL, né? O PSOL, ele vai nessa linha, né? Ele vai na linha do Black Matters, do feminismo. Exato, é o que eles chamam de Emerging Majorities, eles chamam, né? Maiorias emergentes. É isso aí. Que aula que você deu, hein, Zé? Valeu, Zé. Tá, vida, hein, Grande Zé? compadre Zé. Quem você nesse quartinho aí, ó. Com violão. Você nesse quartinho com violão. Você deu uma aula agora pra gente aqui, Zé. Obrigado, viu? Muito obrigado. O Zé Maria Trindade sabe tudo e mais um pouco. Um beijo, um beijo na bochecha, Zé. Tem razão, pô. É isso aí. Muito antes de ser modinha. Obrigado, Zé.